carioca, 26 anos, ela é economista e trabalha como consultora financeira em Vancouver. Hoje eu vou conversar com essa empreendedora nata, Clara Radicete. É isso aí, pessoal, começando mais um JB Podcast e hoje eu tenho a honra de receber ela, Clara Radicete, aqui comigo nesse podcast. Ela que é economista, está localizada em Vancouver, no Canadá, vai conversar e compartilhar um pouquinho da história dela. Seja muito bem-vinda, Clara. Oi, Jaser. Oi, todo mundo. É do Brasil, Canadá. Muito obrigada por estar aqui hoje. Com o maior prazer que eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, contar meus passos que eu tive aqui no Canadá. Espero dar uma dica para o pessoal, né, clarear a ideia para quem quiser vir aqui para o Canadá, para quem já estiver aqui e quiser reposicionar na carreira. Então, espero que todo mundo goste desse podcast. Show de bola. Clara, eu vou começar a te chamar de Clarinha, para você Pode ficar chamar. mais à vontade, ficar tranquila, porque hoje é o dia que a gente vai fazer aquele bate-papo maroto, bem bacana, simplesmente conversando sobre a tua história, a tua jornada aqui no Canadá, como você chegou nas suas posições, porque eu acho que história conecta pessoas, eu acho que essa é a forma que nós temos, naturalmente falando, de nos conectar com as pessoas, e também, claro, ajudando as pessoas a entenderem como elas podem construir essa jornada baseada na nossa história. Com Perfeito? certeza. E como Perfeito. você, como community builder, como nós temos isso algo em comum, isso é sensacional. E a galera vai entender um pouco mais sobre essa vibe, e isso é que é interessante nas nossas vidas. Tá bom? Tá Um ótimo. show Combinado. de Perfeito. bola. Vamos começar aqui nossos Bora. passos. Geralmente eu gosto de saber, quando a gente começa esse bate-papo no JB Podcast, o seguinte. Eu queria saber como estava a sua mente enquanto você estava no Brasil, ainda na sua vida normal, desenvolvendo sua vida, como todos nós brasileiros, mas de repente você, poxa, eu falo inglês, eu quero aprender inglês, poxa, a possibilidade do Canadá. Conta um pouquinho para a gente entender como deu esse gatilho, como você virou a chave e dizer, vou fazer meu plano Canadá e vai ser assim. Conta aí para a Com gente. certeza. Então, eu saí do Brasil nova, né? Eu saí do Brasil com 21 anos. E antes, eu estava cursando a faculdade. Eu estava cursando faculdade de economia, né? Na UFRJ, da Federal do Rio. E aí, eu estava fazendo um estágio na época, que era um estágio no BNDES. Era um estágio de banco e tudo, né? E eu trabalhava no departamento de comércio exterior. Então, o pessoal lá todo, muito bem, é difícil, né, fazer concurso para o BNDES, então o pessoal lá tinha um nível educacional, assim, bem alto, eles já tinham estudado fora, e ali começou, eles me incentivaram muito a ir estudar em outro país. Minha ideia inicial com o Canadá não foi nunca emigrar, nunca tinha passado pelos meus planos iniciais, assim, emigrar, isso foi uma coisa que aconteceu. E era somente assim estudar o inglês para negócios, né? Então era uma coisa assim que eu estava com boas notas na FRJ e eles tinham parceria com a Europa, com outros países. Eu cheguei primeiro aí para a Espanha. O caso do idioma, e eu também falava bem espanhol e tudo, eu cheguei primeiro para lá, tudo assim pela FRJ, com parceria, então foi ótimo. Legal. E, infelizmente, o ramo de economia da FRJ não tinha nenhum país que falasse inglês. Então, não tinha Inglaterra, não tinha Austrália, não tinha Estados Unidos, não tinha convênio com parceria acadêmica, né, universitária com o Canadá. E aí eu falei, bom, vou começar então minha busca, né, porque eu sei que estudar inglês e a língua dos idiomas, de negócio, né, era muito importante. Então, eu falei, aonde que eu posso procurar, onde que eu posso pesquisar, como é que eu posso... Eu já tinha essa iniciativa, assim, de sair do Brasil, eu queria ter essa oportunidade de vivência no exterior, né? E principalmente algum país que falasse inglês. Então, eu fui agência de intercâmbio mesmo, fui vendo opções, e aí eu escolhi, assim, o Canadá por alguns fatores, né? O preço era mais em conta, eu sempre gostei, apesar de ser do Rio, carioca, né? Praia e tudo, assim, um clima muito tropical, eu gostava de ir para montanha, para serra, sabe, Petrópolis, Teresópolis, então eu gostava desse clima mais friozinho. Então eu falei, acho que Vancouver, cidade mais quente, né, do Canadá, acho que vai ser legal. E Friozinho. aí eu vim para cá, né, eu vim para estudar inglês inicialmente, eu lembro, foi até
KJBC, que hoje foi comprada pelo Sprout Shock, que é um ramo educacional que também é grande, né, em British Columbia. E aí eu vim para cá para fazer um ano de Advanced Business Management. Ok. E aí esse curso tinha um co-op depois. Então era uma oportunidade, co-op assim, né, falando pessoal para todo mundo entender, é uma oportunidade de estudo, de trabalho, né, na sua área de estudo aqui no Canadá. Então eu fui trabalhar depois na Stewart & Associates, eu virei Office Manager, e aí foi assim que eu vim, né, para o Canadá. Inicial foi em 2015. E eu cheguei aqui bem nova, eu cheguei assim para estudar um ano e o negócio virou muito maior, né? Eu acabei ficando aqui. Show de bola. Então, só para ver se eu entendi corretamente, você foi encorajada por Uhum, coworkers que você trabalhava junto com, que trabalhavam junto com você lá no BNDES, a ter uhum, experiência internacional, uhum, absorver cultura profissional internacional, né? E você, de verdade. forma iniciativa própria, privada, decidiu ir para o intercâmbio, já que não tinha disponível dentro da empresa, né, uma opção em inglês. Isso. E uma dos outros fatores também, já me considero muito assim, cidadã global, né? Porque Uhum. o meu nome, né, meu sobrenome é italiano, eu tenho família ainda na Itália também. Então, eu sempre, eu tenho família no Brasil em diversos cantos, né? Eu nasci no Rio, mas eu tenho pessoal no Sul, né? Rio Grande do Sul, eu tenho família em Minas. Então, eu sempre fui muito, minha família sempre me educou assim, muito sem raízes, digamos assim, né? Eu sempre viajava muito, próprio Brasil também visitava a família, a gente ia de carro mesmo, tudo. Então, era muito, muito bom, assim. Sempre gostei muito de viagem, conhecer outras culturas. Então, isso, para mim, quando eu fui para a época da faculdade, foi uma coisa muito clara na minha mente, assim. Os meus colegas de trabalho, né, do estágio lá do BNDES, assim, estimularam muito estudar fora, isso é uma boa coisa para o currículo, mas isso desenvolveu de mim também, assim, eu já tinha isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de viajar, conhecer outras culturas, então partiu muito daí. Massa, show de bola. Então, seu perfil aqui já está totalmente criado nas nossas mentes para entender as suas intenções quando a chave virou. Isso é Uhum, interessante, porque eu já ouvi várias histórias diferentes. E eu, por exemplo, eu decidi vir para o Canadá porque eu tive proximidade com o inglês aeronáutico enquanto eu pilotava, e eu pensava, poxa, cara, eu só sei um pouquinho, todo mundo aprende, porque eu não consigo aprender esse negócio? Então eu uhum, descobri que mesmo depois de fazendo cursos, etc., cara, se eu tiver uma experiência internacional, pode ser que eu absorva um negócio assim para minha vida, porque quando a gente cria hábitos, a gente consegue aprender e aprofundar mais sobre nós. Então, foi basicamente assim minha decisão de vir para o Canadá também. Mas aí você veio fazer o curso. Você já deu uma explicada por que Vancouver. E isso, uhum. isso é dúvida de qualquer pessoa, é ou não é? Toronto ou Vancouver? É verdade, né? Porque eu brinco, né? Que Vancouver é como se fosse o Rio, né? No Brasil, que é assim um clima mais ameno, né? Pessoal também gosta de curtir muito natureza aqui, então isso é uma característica da província, né? Pessoal que mora aqui perto de Vancouver é muito a natureza aqui, assim, os hikings, né? Como eles chamam, que são essas caminhadas, né? Muito canadense faz isso. E é uma coisa muito saudável, né? Uma qualidade de vida, né? E já olhando para Toronto, a minha perspectiva, pelo menos, eu só fui uma vez para Toronto. Então, assim, não sou a melhor indicada para falar sobre isso, mas eu vejo Toronto muito como uma cidade grande, né? Cosmopolita, como se fosse, assim, São Paulo do Brasil, né? Uhum. Então, é já mais o pessoal trabalha, é mais uma cidade maior, entendeu? Mais cosmopolita. E aqui, Vancouver, além do clima ser mais ameno, aqui é mais quente, né? Toronto dizem que é mais de extremos, né? Dizem que você pode falar melhor do que eu quanto a isso que você está aí, né? No verão faz bastante quente mesmo, né? Chega a 30, 40 graus. E no inverno também tem uma temperatura negativa, às vezes dias com bastante neve, né? Então, mais, já Vancouver, por exemplo, na questão de clima, é mais ameno. A gente chega verão aqui sim, 30, 30 e poucos graus também, mas o inverno não é tão rigoroso. Então, às vezes, assim, -2, -5 já é muito atípico para Vancouver. Seriam pouquíssimos dias no ano, né? E Toronto, que eu saiba, a temperatura cai mais ainda, não é verdade? Toronto é o seguinte, eu vim do Nordeste brasileiro, do Caribe brasileiro. Então, a Uhum. primeira pergunta que fazem, cara, como é que você se adaptou? Então, eu já te É. falo, para mim foi super de boa.
Para mim era como estar no ar-condicionado, e era isso que eu corria atrás na minha cidade, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Mas aí eu te Uhum. falo, claro, aqui realmente faz mais frio. A percepção que eu tenho é que Vancouver chove mais É do que verdade. neve. Rara, teve algumas neves aí ultimamente, mas é mais raro, né? Mas Uhum. aqui em Toronto eu já peguei menos 35. Pois é. Mas eu te falo uma coisa, a média de inverno aqui, em janeiro e fevereiro, a gente fica ali entre -5, 0. Aí, isso, quando a gente tem frentes frias, aí é que o Uhum. negócio cai de vez, dura uma semana, duas, mas depois volta perto de 0. Eu digo a você que nos 4 invernos que eu já tive aqui, um foi pesado e os outros 3 foi bem ameno. Ah, Nada, que bom. nada Deu para sobreviver bem. sobrenatural. Então, eu acho que eu estou com sorte, pelo histórico. Que bom, traga sorte contigo, leve É. junto. É. Esse é o ponto. Mas é isso aí. Já entendendo bem o cenário de como você veio, por que você escolheu Vancouver, quando você pousou aí, quando você começou o teu curso, o que que você sentiu? Poxa, superou minhas expectativas ou não, não era tudo aquilo que eu pensava. Como é que foi essa adaptação? Como é que você entendeu o cenário? Legal. Então, na verdade, assim que eu pousei aqui, eu mal sabia tudo que estava por passar, né? Eu cheguei em junho de 2015, então cheguei numa época boa, que é verão, temperatura legal, então assim deu para conhecer muito a cidade no início, bastante passeio turístico, a própria escola que tinha muito aluno internacional promovia isso, né? Então foi bem legal, eu conheci bastante amigos, eu conheci o pessoal aqui da própria cidade, eu fiquei em homestay, né? Então eu morei em casa de família. Isso foi bom porque são pessoas daqui, então eu pude manter contato até hoje. Eu tenho no Facebook, no Instagram, a gente ainda fala um com o outro, né? Então isso é bem legal. E nessa casa de família tinha uma menina da mesma idade que a minha, né? Então, é, isso foi bom, a gente fez bastante passeio junto. Como eu cheguei aqui, eu já tinha um visto de estudo, e nesse visto de estudo eu podia trabalhar por 20 horas semanais. Meu primeiro emprego, assim, ela que me ajudou a conseguir, entendeu? Foi bem, foi Subway, ela trabalhava no Tim Hortons na época, então ela conseguia, ela tinha os contatos, aí eu só mandei o currículo, fiz entrevista, então isso assim me ajudou em várias coisas, né? Foi muito bom. E ela, por ser da minha idade também, ela super queria, tinha os amigos lá dela, ela já tinha feito ensino médio aqui, high school, né? Então ela me botava em contato com os colegas, a gente saía para Stanley Park, a gente saía para os pontos turísticos aqui, né? English Bay também, aqui em Vancouver. E foi muito bom conhecer a cidade, conhecer as pessoas, tive a oportunidade de emprego também. Então, quando eu cheguei aqui, logo o que eu pensei da cidade, assim, me recebeu bem igual ao Rio de Janeiro, né? De portas abertas, de Cristo Redentor. Então, assim, foi muito bom, foi bem caloroso, sim, que é diferente para o canadense, né? Geralmente eles são mais reservados e tudo, mas para mim eles receberam super bem. Eu tive uma receptividade legal. E eu também trabalhei na Gap, né, que foi também loja, né, então retail. Eu lembro que no início esses foram meus empregos e fiquei por um ano e meio em cada emprego desse, assim, foi bem legal. Então, show de bola. Essa é a trajetória mais comum na jornada do herói que vem a primeira vez, que Uhum. começa a conhecer pessoas, na verdade. Comigo É não foi verdade. diferente também, não. Então, Uhum. só para entender, você começou na área de restaurantes, eu diria, trabalhou no Tim Hortons, Subway, e, na minha opinião, Uhum. uma das melhores experiências que você pode ter no começo. Não é dos melhores lugares do mundo para se trabalhar, Uhum. porém, para você sair da sua zona de conforto, como Muito verdade. chegando, você acaba saindo da tua zona de conforto, se forçando a aprender muita coisa que você não sabia. Eu, por exemplo, trabalho em restaurante. Quando eu cheguei Uhum. numa cozinha de restaurante, o cara me pedia o spoon, big spoon, me falava várias coisas e eu não Uhum. sabia o que era nada. Então, literalmente, novos vocabulários, novas Uhum. formas de interação no inglês. Isso é bem produtivo. Eu considero que é melhor do que uma escola de inglês, tá? Porque eu já É, tive as duas experiências. concordo. Escola de Uhum. inglês e a vida real no trabalho, você poder fazer o teu co-op, poder trabalhar em outras coisas. Então, a minha Uhum. experiência pessoal me diz que ter trabalhado
nesses empregos entry-level, para mim foi muito mais helpful, foi muito mais rápido para absorver as coisas. E é bem interessante essa tua jornada, você ter começado assim, no restaurante, com atendimento ao cliente, entregando também, e depois você Uhum. mudou para o retail, né? Eu tinha os dois meio que em paralelo, né? Foi Ah, quase a mesma época, assim, eu trabalhava em um e trabalhava no outro também. E eu concordo muito com o que você falou, essa experiência entry-level, né? Assim, quando a gente chega, às vezes é mais difícil a gente também, mesmo tendo nossa profissão, anos no Brasil, né, já trabalhando, dificilmente, tipo, a gente vai conseguir chegar aqui e já trabalhar na própria área de emprego, na área que você está formado, entendeu? Às vezes o próprio canadense quer ver isso no currículo, né? A experiência uhum, daqui, né? E a experiência, assim, às vezes, entry level é bom porque esse atendimento ao cliente que você falou, em retail tinha muito isso. Na loja, né? Customer service, né? Que até uhum. chama, foi muito bom. Eu aprendi inglês, assim, de uma forma mais lúdica, eu tinha que me forçar, tinha que falar com as pessoas, né? Então, não era só com pessoas internacionais, era muito canadense, então você já pega até gírias, o sotaque, já pega todas as manhas do inglês aqui também, entendeu? Isso para mim foi essa imersão, você viver no país, você ter essa experiência internacional, sempre agrega ao inglês, agrega seu amadurecimento assim pessoal também, entendeu? Sair da sua zona de conforto, como você falou. Nossa, para mim, eu concordo plenamente com o que você falou. Sensacional. Isso é show de bola ouvir, porque a gente ouvir a experiência das pessoas, essa opinião, ajuda muita gente a fazer um fast track no plano de muitas pessoas. Isso é sensacional. Eu te juro, quando eu estava no Brasil, eu assistia 1 milhão de canais no YouTube. Pá, 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 pá. Me ajudou muitíssimo. Eu sou eternamente grato a todos eles. Porque cada vídeo eu conseguia fazer um pique, pegava alguma coisinha que, tipo assim, eu poderia trazer para a minha possível realidade. Isso me ajudou muito. Não é à toa que eu comecei esse JB Podcast no Canadá, justamente o quê? Falando mais jornada profissional, experiência já para o quê? Futuramente e até agora ajudar algumas pessoas, entendeu? Claro. Mas show, essa jornada aí é bom para entender. E depois de passar por isso tudo, você quer Uhum. adicionar mais alguma coisa? Como foi essa virada? Ou... Virada que você diz para Porque ir é o mais para seguinte, minha área? Que virada? não, deixa eu me colocar melhor. Uhum. Vamos fazer a linha do tempo. Então você Tá. começou a estudar, começou a fazer o Uhum. teu co-op, começou a trabalhar em entry-level jobs, que ajudou Uhum. bastante a desenvolver e entender a cultura local. Mas Uhum. e aí? O que que aconteceu depois? O que foi que você fez para chamar a atenção do mercado e Uhum. começar, eu diria assim, começar a flertar com possibilidades da tua área de trabalho? Claro. Não, muito importante ter tocado nesse ponto. Então, como você falou, só pegando o gatilho que você falou dos canais, né? Que você se Uhum. preparou, que você fez toda a sua pesquisa para vir para cá, isso é muito importante. Mas uma outra coisa que eu também considero muito todo mundo vem aqui, ainda mais se já tivesse foco, né, de imigração e tal, você já vem mais preparado. Você tenta fazer toda a sua pesquisa que você consegue do Brasil, claro, super recomendo. Mas tem uma coisa que eu acho que não tem como trocar, sabe? Essa sua experiência prática, quando você vem aqui e você faz erros e acertos, né? Você aprende muito com seus erros também. Então, na prática, quando você vem para cá, quando você já está aqui, quando você está vivendo essa experiência internacional, essa imersão na cultura canadense, eu acho que isso, assim, não tem preço, assim, não tem como ser trocado, sabe? Isso foi uma das coisas, ao meu ver, da minha trajetória, que foi o momento, assim, que eu mais amadureci, assim, pessoalmente, que eu mais aprendi, entendeu? Uhum. Isso foi muito importante, assim, para mim. E já conectando, né, falando com o que você Massa, falou. desculpa te interromper, mas é Uhum. muito bom você falar isso, sabia? Eu sempre digo na minha aula, galera, nossa mente tem que ser igual um paraquedas. Só Uhum. funciona aberto. Ah, exatamente. Enquanto fechado, é uma mochila com peso que vai te ajudar a afundar. Sua mente Exato. trabalhar como um paraquedas, e Uhum. você colocou brilhantemente isso, porque eu tenho a teoria do seguinte: se eu coloco minhas expectativas um pouco abaixo, e Uhum. sempre batalho em descobrir, estar com minha mente aberta para essas novas possibilidades, eu absorvo o suficiente para equiparar com minhas possíveis expectativas futuras. Então, eu tenho menos possibilidade de ter o quê? Frustrações. Verdade. E é o Alinhar, que né? atrapalha muita gente. Uhum. Alinhar essa expectativa com a realidade, como você falou, assim, ter em mente de um paraquedas, assim, abre, sabe? Abre a sua cabeça, expande, entendeu?
Não fica narrow-minded, não, assim, vem, fica aberto para o que vier, entendeu? Às vezes pode ser até, não era exatamente o que eu estava pensando nesse início, não era bem assim, mas isso vai te ajudar lá na frente, entendeu? Foca no long term, assim, no futuro, entendeu? Onde você quer chegar, sempre batalha em paralelo, né? Tipo, para ir alinhado com seus objetivos, para onde você quer chegar na sua trajetória profissional, mas no início, seja muito mente aberta, entendeu? Acho que isso é um conselho muito legal que a gente pode deixar aqui para o pessoal que está assistindo, porque é maior verdade, assim, é por honestidade que a gente está falando. Exato. Mas vamos lá, vamos fazer essa conexão, essa virada de jogo. Como é que foi? Então, eu, na verdade, eu voltei para o Brasil nesse meio termo, porque estava tudo dando certo, eu já tinha conseguido o co-op, né, nesse primeiro estudo que eu consegui aqui, que foi a KJBC, que foi Advanced Business Management, eu consegui trabalhar como Office Manager. Então, foi até Stewart & Associates, que era bem pequeno. Aqui em Vancouver tem muito esse esquema de empresa, né? Medium, Small Business Sides, né? E aí, eram pessoas, assim, 10 pessoas só, e era um consultório de psicologia. Então, eu era Office Manager, né? Eu trabalhava muito, assim, booking schedule, tipo, appointments, né? Eu trabalhava mais fazendo parte da logística, né? Do escritório. E aí, eles queriam até, na época, chegaram até a cogitar, assim, sponsorar. Então, assim, foi muito bom, foi mais alinhado, assim, com a minha carreira e tudo. Foi primeiro pontapé já nessa minha área profissional, digamos assim, né? Mais alinhada com uma economista, né, no Brasil. Eu tenho uma pergunta especial sobre essa oportunidade. Uhum. Para mim, em detalhes, como é que você encontrou a oportunidade? Como é que foi aplicar? O que foi que eles te responderam? Fala um pouquinho em detalhes aí como é que foi. Beleza. Então, a escola ajudou quanto a isso. Eles tinham Career Employment Department, né? Então, eles ajudavam com resumê. Aqui é bem importante, porque é bem diferente, né? O resumê, assim, do Brasil e aqui do Canadá. Certas coisas no Brasil você põe, né? Foto, você põe idade. Aqui no Canadá você não põe isso, né? E é bem enxuto, né? Você não vai ter um currículo com 20 páginas e tudo assim, mesmo que você tenha uma experiência profissional enorme, super vasta, né? Você vai ter máximo 1 a 2 páginas. Então, é bem condensado mesmo, que você vai falar cada experiência de trabalho que você já teve. E aí eles chamam até de tailorizing, né? Resumé. Então, assim, cada vaga que você vai aplicar, você tem que ver o job description, ver exatamente o que eles querem e tenta colocar palavras-chave, né? Tenta fazer esse tailorize your resume, né? Então, assim, ter um resumê diferente, um currículo, né? Para cada vaga que você aplica. Então, é diferente um pouco do Brasil, que a gente está acostumado a ter um PDF, um currículo, ou um Word mesmo, a gente salva e tem aquilo e manda para todas as vagas. Aqui no Canadá é um pouco diferente, a gente tem que adaptar um pouco para cada vaga que você aplica. Então, a escola foi muito útil nesse sentido, ela me ajudou com todos esses pontos, todo o mercado canadense, coisas que eu não sabia, né? E eles já tinham um perfil de Practicum, de Co-op, né? Eles já tinham uma lista de empresas que eles já trabalhavam. Então, para mim, foi mais fácil esse primeiro emprego, porque a escola ajudou muito, tanto na minha parte do currículo, de como se apresentar, como fazer a entrevista, né, das perguntas, de como você está preparado, né, para ser entrevistado, e ele já tinha esse banco de dados de empresas que eles trabalhavam. Então, isso foi bom, foi mais fácil. Você aplicou online? Mas, desculpa? Você aplicou online ou foi presencial? Na época foi bem antes de Covid, né? Eu apliquei o currículo, eu apliquei online, e aí eles fizeram um phone screening, então eles me chamaram por telefone, me chamaram assim, uma entrevista bem inicial mesmo, 10, 15 minutos, e depois, já na etapa mais final, foi presencial. Eu tive que ir para a empresa, e aí tinham várias pessoas me entrevistando, não era só o dono da empresa, eram uns 3 ou 4 na época. E aí eles foi num escritório mesmo, né? Numa sala, eu sentei, eu vi outros candidatos sendo chamados também, né? Então vi outras pessoas se candidatando para a vaga. E essa entrevista demorou uns 30, 40 minutos. E aí foi presencial, e aí foi falando assim, por que você acha que você seria um bom candidato para essa vaga? Falando aquela bem behavioral questions também, né? Assim, quando você teve um momento de estresse, como que você agiu contra isso, entendeu? Então, foram esses tipos de pergunta. E
E aí foi assim que eu consegui meu primeiro emprego aqui, né? Mais alinhado à minha carreira. Show, maravilha. Então você fez uma aplicação, mandou o resumo online. Então, depois dessa aplicação, você participou do processo seletivo, que é algumas entrevistas, e chegou no final, a última entrevista geralmente é a mais complicada. É, que dá mais frio na barriga, né? Porque É. você vê várias outras pessoas ali também, todo mundo chegou nessa fase, é porque eles são bons, né? E, E eu vi muita gente canadense mesmo, né? E todo ah, mundo que me entrevistou era canadense. E aí eu ficava assim, meu Deus, meu inglês não sei se ainda é tão bom, né? Como é que eu vou fazer isso? E mesmo que fosse um escritório pequeno, só umas 10 pessoas, todos eram canadenses, né? Nascidos aqui. E eu falei, bom, eu sou a única, tipo, imigrante, eu sou do Brasil, eu tenho sotaque, né? Todo mundo vai ter. E era o meu primeiro emprego, então eu estava assim, nervosa quanto a isso. Depois eu fui descobrir, em outras oportunidades que eu tive aqui também, que todo mundo tem sotaque, o Canadá é muito multicultural, tem várias outras nacionalidades. Mesmo que você não tenha aquele inglês perfeito, entendeu? Você não é um nativo, né? Então você não vai ter uhum. aquele inglês perfeito e tudo. Os canadenses são super acostumados com isso, entendeu? Eles levam super de boa. Isso não deve ser uma coisa que deve te impedir, te travar, entendeu? Para você ter oportunidade de trabalho, para você aplicar, para você falar, criar relacionamentos aqui, amizades. Então, inglês não se trava não com isso, gente, porque isso todo mundo vai ter no início, mas depois vocês vão ver se leva de boa, assim, muito tranquilo. Isso é muito massa você comentar, porque às vezes, sem a gente perceber, a gente acaba caindo na síndrome do impostor. É. Gente, eu passei por várias situações dessa e você acabou contando que acaba vivenciando isso, que é o quê, galera? É. Síndrome do impostor é você achar que não está preparado, não é bom para aquela situação. E, na verdade, isso é o que atrapalha muita gente. Então, quando isso Uhum. acontecer com você, você tem que fazer o trabalho oposto. E depois que eu percebi que eu sempre estava caindo na síndrome do impostor, eu comecei a trabalhar ao contrário, que é o quê? Por exemplo, você viu os candidatos que você foi entrevistado, etc e tal. Eu também, Uhum. quando eu entrei na minha vaga de trabalho para mostrar no que eu sou bom, literalmente no mercado, foi uma Uhum. seleção de 12 pessoas e eu era o único que não estava de paletó, de terno completo. É um trabalho Uhum. no banco e eu não tinha nem ideia disso. Eu só fui arrumado, long sleeve, ok, beleza. Mas eu fui o contratado. Uhum. E é por isso que eu adiciono mais uma coisa que você falou muito bem. É o quê? Você tem que começar a encarar com seriedade e tipo assim, bicho, foca no que tu é bom e se vende muito bem. Exato. Esse é o lance, entendeu? Eu aprendi o seguinte, mais vale ser autêntico, 100% autêntico, ao invés de você ficar usando o old script, que é o script que vendem pra gente, né? Não, faz teu resumê, covelera, responde assim, assim, assado essas perguntas. Eu simplesmente liguei o Pi e disse, Uhum. bicho, aqui, ó, Jansen Bob é assim, eu desenvolvo isso, você tá buscando é o quê? Lá no Job Requirements, galera, tem Uhum. várias palavras-chave que te ajudam a levantar na entrevista. Então, eu não vou me alongar nisso não, porque vai virar uma aula e eu não quero isso hoje não. Hoje é história de Clara. Então foi Uhum. muito massa, Clara, você levantar isso, porque para a galera perceber que o quê? Se preparar bem, saber como se colocar, como se impor, como se vender, você pode ter muito mais chance. E foi o que aconteceu com você, com certeza, né? Não, e conectando com o que você falou, né, uma palavra assim, autenticidade. Hum. Cara, mais pura verdade, porque é, todos nós, a gente tem uma diferença, né? Eu sou bom em uma coisa, você é bom em outra, entendeu? Você tem um strength, né? Você tem uma Forças. strength, uma força, né? Então, você tem, é, cada um tem o seu, Suas você é único, né, habilidades em alguma coisa que você potenciais. faz. Isso. Então, saiba, assim, se vender, isso é muito importante, e use isso em seu favor, entendeu? Eu Isso. sou imigrante do Brasil, tipo, não fica achando, depreciando, entendeu? Deteriorando, não fica assim, não. É muito pelo contrário. Assim, usa isso em seu favor, né? Pô, então, eu imigrei, sabe? Eu tô aqui já há alguns anos, entendeu? Eu já passei por isso na minha vida. Hoje em dia eu sou muito mais maduro, hoje em dia eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Então, usa a sua história, conta, tem orgulho de onde você veio, entendeu? E usa, assim, que você é único, assim, descreve você, assim, numa Uhum. entrevista, não fica com essa pressão, não fica, meu Deus, é mais um candidato, tô aqui nervosa, tô roendo as unhas. Não fica assim, não, sabe? Seja descontraído, sabe? Fale de você, da sua história, use isso em seu favor. Eu acho que isso tudo conta muito pro pessoal, né, que tá vindo, né?
Exatamente. Eu fiz o seguinte, minha técnica é, bicho, eu vou falar do jeito que eu falei, como se eu estivesse no dia a dia. Não Uhum. é fazer tipo. Porque se um dia você for contratado, sua máscara cai no dia a dia. Então fale como se fosse Exato. no dia a dia, cara. Entendeu? Fale verdadeiro, seja bota, olha, cara, eu sou bom nisso. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Não, quem Uhum. sabe essa outra habilidade eu tenho que desenvolver, mas eu tenho resultado. Olha aqui meu resultado. Se você acha Sim. que não tem força suficiente numa coisa, demonstre que você consegue atingir resultados. Claro, é ou não é? Aqui no Canadá, lá no Brasil, eu fazia isso já há um bom tempo, mas a grande maioria das pessoas, especialmente meus alunos aqui, Uhum. eles não catalogavam, eles não empacotavam a jornada de trabalho deles no Brasil, porque eles disseram, não, não Uhum. preciso. Claro, você está no seu país, tem suas referências, etc. Você não coleta, não faz o lifetime, a timeline dos teus achievements como profissional, das habilidades que você Uhum. desenvolveu, os projetos que você conseguiu ter êxito, os projetos que você Sim. não conseguiu para também mostrar suas habilidades desenvolvidas naquela jornada. E quando a gente pousa aqui, que a gente percebe, porra, eu tenho que ter tudo isso para poder me destacar um pouco mais no mercado. Com certeza. E aqui o canadense, né, eles perguntam coisas individuais, assim, o que você, como Claro, o que você, como Jazer, né, o que você fez, assim, para a empresa, qual é o resultado que você entregou. Tá, você ficou 5, 10 anos trabalhando nessa job title aqui, nessa empresa, mas o que especificamente você fez para contribuir para um resultado positivo, entendeu? Eles E são muito assim, eles analisam muito o que você, como pessoa, fez para dar um resultado positivo, entendeu? Eles são muito aqui, assim. sabe por que isso acontece? Isso depois de muito, por exemplo, no meu caso, há 3 anos atrás, eu fui entrevistado pelo vice-presidente do banco que eu trabalho. Eu digo Uhum. banco, galera, mas é só para ficar fácil compreensão, mas na verdade é uma fintech, Uhum. relacionado com startups, investidores, etc. Bem interessante, é. E simplesmente eu fui entrevistado pelo VP do banco, então ele era a Uhum. pessoa que ia ser meu chefe. Então a minha estratégia foi: quanto mais autêntico eu for para esse cara, maior chance eu posso ter. Uhum. Então, Verdade. esse é um ponto. Então, colocar tudo isso na mesa é muito interessante. Eu não quero me alongar muito nesses detalhes, não, porque senão eu acabo contando muita coisa que não é o foco Uhum. aqui do nosso bate-papo, mas na minha entrevista, Uhum. destaquei muito que eu poderia, prestei atenção nos job requirements, destaquei o que ele. No meio da entrevista, eu fiz uma coisa interessante. Aprendam. Como vendedor, você tem que chegar ao seguinte. Agora, eu quero fazer uma pergunta interessante. Você se coloca para fazer uma pergunta no meio da tua entrevista. Uhum. Eu Eu também já fiz perguntei, isso. me fala o seguinte: o que é que você precisa? O que é que você mais tem expectativa para poder a pessoa que vai assumir essa Uhum. vaga? Aí foi que eu consegui pescar mais informação. E baseado nisso, nas próximas perguntas, eu só martelava o que eu sabia que ele queria ouvir. É Entendeu, verdade. galera? Eu já fiz umas perguntas assim também. What are you looking for the ideal candidate? What is very important in this position? Então, esse tipo de pergunta é muito importante assim para você pescar ali o que realmente a pessoa quer e aí você responde o resto de acordo com o que eles querem ouvir, né? Então, bem Isso, importante. isso são estratégias bem sutis, galera, que você tem que ir aprendendo. E isso que eu e Clara tá compartilhando com vocês aqui, vale muito, vale ouro para qualquer pessoa estratégia que está chegando agora, tá? Então eu levantei esse ponto aqui para você entender que não seja 100% passivo numa entrevista. Seja Uhum. ativo também de estar trocando informações, porque aquele é um momento de negociação, Com tá? certeza. Então, esse é E um lance entrevista é que a sempre gente dos deve. dois lados, né? Tem o entrevistado e o entrevistador, né? Então, o entrevistado também está ali buscando assim, esse será que é o meu melhor emprego? Será que melhor oportunidade? Porque você, provavelmente, nessa situação, você está fazendo várias outras entrevistas também, né? Então, você tem que ver qual é o melhor, assim, que combina com você, que você se vê ficando alguns anos nessa empresa, entendeu? Então, é um momento muito importante de você fazer perguntas também. Isso. Ei, Clara, como é que foi, por exemplo, na tua entrevista? Como é que você conseguiu destacar suas habilidades? Tipo assim, pô, eu sou bom nisso daqui, olha aqui. Você se utilizou de algum discurso, de alguma forma, alguma tática? Não, eu falei, tipo, eu sou uma pessoa muito proativa, né? Assim, muito Sim. hiperativa no dia a dia, sou ligada nos anos 20, então faço muita Dinâmica. coisa ao mesmo tempo.
E aí eu contei uma realidade, uma coisa que já tinha me passado, que eu usei, assim, time management, porque isso era um dos critérios na vaga que eles estavam buscando, office manager, né? Você vai ficar fazendo a gestão do escritório todo, então você tem que ser proativo e você tem que saber usar o seu tempo, né, a seu favor, né? Então, porque vão ter muitas atividades, então você tem que saber o que priorizar, o que é mais importante, tudo. Aí eu falei, tipo, eu até citei casos, assim, pessoais, não foi nem tanto profissional, né? Eu falei, olha, eu, ao mesmo tempo que sempre estudei, trabalhei, sempre fiz isso junto, né? Eu sempre fazia, assim, a minha família, eu ajudava eles, tipo, a minha avó tem 92 anos, então ela sempre precisava de cuidador, então eu sempre fazia planilha de Excel, eu fazia os pagamentos, eu fazia toda essa logística, né? Schedule e tudo, eu mesmo, à distância, assim, ajudava, né? Fazia entrevista de RH também, ligava no telefone e tudo, e aí pesquisava mais informação sobre a pessoa. Só esse simples fato que eu contei, eles falaram assim, pronto, perfeito, é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que faça appointments, alguém que faça schedule, alguém que saiba time management, entendeu? E não foi uma coisa assim tão profissional que eu já tinha passado antes. Isso foi uma coisa meio que pessoal que ajudava a minha família, e isso Sim. foi uma coisa única, entendeu? Massa. Eu vou te dizer o que eu... Experiência própria, tá? Uhum. Galera, isso aí faz parte de um dos planos de aulas que eu tenho nos meus cursos aqui, que é o seguinte: como se destacar na entrevista de trabalho? Eu sou o cara que pensa fora da caixa, eu sou um outlier. Então, o que que eu fiz na minha experiência? É o lugar onde eu posso ousar, sem medo de ser feliz. Então, eu cheguei no momento da entrevista, que eu fiz aquelas perguntas que eu falei, e eu cheguei para o entrevistador, que era o VP, eu cheguei para ele e disse o seguinte: olha, eu estou percebendo que essa vaga, literalmente, tem que ser uma pessoa muito bem qualificada que tem experiência XYZ, literalmente. E o que eu posso lhe afirmar é que eu sou a pessoa certa para essa vaga. Eu não esperei ele me perguntar, não. Eu disse a ele. E eu explico para você por quê. Aí ele fez, como? Por quê? Aí eu cheguei para ele e fiz uns negócios. Galera, eu sempre tenho uma carta na manga. E nesse dia eu fiz o quê? Um dia antes eu fiz um relatório de digital marketing dos problemas que eu identifiquei da empresa um dia antes. Posicionamento de brand, problemas no site, copyright, um monte de coisa. Tudo que eu descobri, eu listei, fiz um relatóriozio rápido, pontuei e simplesmente para todos esses pontos eu criei uma monetização. Eu priorizei o que era importante e o que não era, e eu coloquei o mais caro e mais barato. Então eu disse, sabe por que eu sou cara bom? Porque eu estou colocando na mesa aqui, eu puxei o relatório da minha parte, botei em cima da mesa e fiz. Só ontem à noite, antes de vir para a entrevista, fiz uma breve busca na empresa, como a gente já conversou aqui, e eu identifiquei 20 problemas, onde possivelmente esses problemas você pode estar perdendo até tantos $1.000. Porque está tudo nesse relatório. Se a sua equipe ainda não identificou, ainda não fez nada para resolvê-los, eu, de fora da empresa, consigo identificá-los e eu digo que eu sou o cara certo porque eu sei resolver todos eles. Eu Fechou. virei o Aí já relatório para pode ele, contratar, botei na então. mesa dele, ele folheou uma página, folheou a segunda, eu fiz print screen, mostrei solução, etc. Aí eu disse para ele o seguinte: olha, se você achar que isso não é suficiente, tudo bem. Eu lhe garanto que se eu trabalhar uma semana com você, eu resolvo todos esses problemas. Se você achar que não foi válido a minha ajuda, você não precisa me pagar. E Então, ele não se arrependeu depois, né? Então, aí com tipo certeza. assim, eu liguei o foda-se, surpreendi, chamei atenção e coloquei no papel e mostrei para ele por A mais B porque eu resolveria isso. Então, eu tenho esse privilégio, entre aspas, porque eu trabalho numa área que eu posso fazer isso, tá? Que é o quê? Fazer um tracking, um relatório de projetos online, entendeu? Eu sou um cara, um Uhum. growth hacker que desenvolve todos esses digital assets, entendeu? De website, Sim. automação de marketing, tudo, posicionamento, etc. Então, eu tive esse privilégio de fazer isso e colocar isso na mesa. Então, tipo assim, isso é fechamento de venda, tá? Então, isso é uma habilidade que, tipo assim, ah, não, você nasceu com isso, é especial. Não, isso é uma habilidade que a gente desenvolve. E Use eu tenho sua uma história muito criatividade para parecida desenvolver. aqui em Vancouver também. Foi até o Marcelo, o nome dele. É um amigo que eu já te conhecia do Brasil, do Rio. Ele trabalhava na Petrobras. E ele é engenheiro mecânico. Então, ele, quando veio para cá, a gente já estava em conversa, a gente já se conhecia e tal. Eu falei, pô, vou tentar então te ajudar também, porque assim, network é muito importante aqui. Depois que Muito. A você gente vai entrar vem nesse para ponto. cá,
o Job Hidden Market, né, que eles chamam aqui, que é assim, um mercado escondido, que às vezes a vaga não está nem aplicada, não está no Indeed, no Glassdoor, não está nos sites de aplicação aqui, não está no LinkedIn também. Às vezes você sabe que a empresa está com deficiência em alguma área, poderia contratar, entender, um profissional para aquela área e tudo, mas eles não postaram a vaga, né? É uma coisa assim, de repente mais para o futuro, não é tão emergência agora, eles não estão pensando nisso. Aí eu falei, pô, Marcelo, eu acho que você que sabe de AutoCAD e tudo, tem uma empresa de landscaping que na época até trabalhava com interior design e tal, era mais assim, mais questão de árvores, de podas, né, das estações do ano, fazia isso e eles estavam precisando de alguém que mexia com AutoCAD. Aí eu falei, você não quer conversar com a Anne, não, que é a dona da empresa e tal? Assim, não tem nada no momento, não tem uma vaga nem nada, mas assim, quando você está chegando na cidade, acho que vale a pena você conversar, ver se tem algum interesse, de repente ela falando contigo, até pensa onde você poderia trabalhar para ela, ajudar, porque eu acho que você tem muito a agregar à empresa. Uhum. Aí ele foi, conversou com ela, mesma coisa que você também, assim, ele fez um tracking antes, né, e viu assim, olha, eu acho que tá faltando isso, isso e isso, aí ele mexeu no AutoCAD, porque ele tinha, né, o software e tal, no computador dele, e imprimiu um negócio. Assim, quando ele foi conversar com ela, e ela não era uma entrevista de emprego, né, formalmente, ela ficou, assim, chocada, ela ficou, assim, paralisada, entendeu? Ela não sabia o que fazer, porque ela falou, é justamente isso que eu preciso, mas eu nem postei a vaga, porque eu nem sabia que ia ser... eu achava que ia ser muito difícil de encontrar alguém, e você, mesmo sem eu postar, só uma simples conversa com a Clara, você já entendeu, pegou todos os pontos que a gente deveria melhorar e botou aqui para mim, nesse relatório que ele imprimiu e enviou para ela, né? No dia que conversou pessoalmente, ele mostrou. Assim, ele foi contratado na mesma hora, entendeu? E a vaga nem existia, não estava aberta, entendeu? Então, esse Sensacional. networking, essa proatividade, isso é muito importante aqui, em conseguir uma vaga de trabalho na sua área. Sensacional. E eu coloco mais isso é um exemplo assim melhor de explicar ainda, porque é uma vida real, uma situação real, que tipo assim, proatividade, destacar suas habilidades, você realmente fazer algo diferenciado para responder a pergunta que mais eles querem saber. Você sabe qual é? Não. Todo recrutador, todo cara, a empresa quando está buscando profissional, a pergunta que ele quer saber é o seguinte: essa pessoa tem as habilidades, tem valor suficiente para valer o salário que eu vou pagar a ela e trazer retorno para o meu negócio? É Perfeito. isso que eles querem saber. Com Então, certeza. quanto mais você conseguir surpreender, chamar atenção com suas habilidades, galera, sua chance vai lá para cima. Aconteceu comigo, aconteceu com Clara, aconteceu com um amigo dela. Isso não é uma receita, mas sim um aconselhamento. É Né? verdade. Então, se posicione dessa forma que vocês têm mais chance, beleza? Esse é o ponto. Clara, show de bola compartilhar essas histórias aqui, ricas de informações, sensacional. Eu quero recapitular aqui, se eu não estiver errado, você veio para o Canadá, começou no curso, fez seu co-op, teve sua primeira oportunidade de trabalho na tua área. Fala para mim como é que foi os meses depois, como é que foi agregar, trabalhar na tua área, você começar a construir a tão famosa network, que é uma das Verdade. coisas mais valiosas que você tem aqui. Eu sempre digo, a coisa mais valiosa que você tem em primeiro lugar é o quê? O idioma. Quanto mais você sabe, mais portas abrem-se para você, certo? Número 2, network, sem dúvida nenhuma. Com Então certeza. conta pra gente aí como é que foi essa jornada depois dessa oportunidade. Daí que vem community builder, né? Eu sempre falei que eu gosto de conectar pessoas, né? Eu gosto muito de abraçar assim comunidades. Eu fiz muito isso porque eu, quando estava lá no Student Associates, né, eu falei assim, eu sou cidadã global, né, então eu adoro conhecer outras pessoas, outras culturas, não estava com Covid, então a gente tinha vários eventos presenciais na área de business, né, na minha área, chamava até meetups, né, eu acho que tem um aplicativo, deve ter em Toronto também, em outras cidades do Canadá, e a gente se encontrava presencialmente pessoais, profissionais, né, que trabalham naquela área. E meetups pode ser de tudo, pode ser até pessoas que querem ir para hiking, querem fazer coisas pessoais, lazer, entendeu? Ou coisas mais vocadas a profissionais, que podem ser um evento de negócios, pode ser gratuito, entendeu? Pode se encontrar na cidade, e podem falar sobre um determinado tema. Aí eu ia muito nesses eventos de meetups, né? Foi daí que eu comecei a criar mais o meu vínculo, mais o meu networking. E sempre quando eu ia lá,
eu sempre gostei de ir sozinha, porque, sei lá, se eu fosse com uma amiga, às vezes eu achava que eu ia travar, de repente o inglês não estava tão bom ainda. Aí eu falei, não, vou sozinha mesmo, aí é uma coisa que eu tenho que me forçar, eu vou ter que falar com alguém, né? Não vou ficar lá parada no meio do stand, no meio do evento, né? E aí eu ia sozinha e aí ia começar a puxar assunto. Aqui no canadense tem muito um negócio chamado small talks. Ok. Então, é o que você começa a falar com a pessoa assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o quê. Tipo, você começa a introduzir, né? Ó, meu nome é Clara, trabalho nisso. Mas antes de você ir direto no profissional, você às vezes acha um ponto assim comum. Pô, gostei da sua blusa. Pô, o tempo hoje tá perfeito, hein? Tá um dia maravilhoso lá fora, né? Muito legal de curtir o dia. Porque aqui em Vancouver, como você falou, chove, né? A maior parte do ano. Então, quando o tempo tá bom, assim, as pessoas já começam a falar do tempo, entendeu? Então, é uma coisa assim, para você achar um assunto em comum, para você puxar um assunto, né? Começar a conversar com alguém, né? Isso que é meio que o small talk. E aí eu ia, e muitas das coisas, às vezes, eu até procurava, tinha name tag, né, assim, nos eventos, aí eu botava, né, Clara Hadset e tal. Eu encontrava muita gente que era latino, porque como eu já tinha tanto o espanhol que é bom quanto o português, né, eu falava, pô, vai ser até mais fácil, né, e de repente na mesma situação que eu, tá chegando agora, ou já tá aqui mais tempo, já tá trabalhando, deixa eu me relacionar com essas pessoas, eu acho mais fácil. E aí eu procurava pelo name tag, eu procurava assim, as pessoas, e fiz muita amizade assim, com brasileiros, com o povo latino, que no futuro virou meu networking. Eles já eram da minha área, né? Porque o próprio Meetup já era o evento de business, então já era mais relacionado à minha carreira. E aí teve até uma oportunidade de emprego que surgiu com isso depois, que foi um volunteer, né, na verdade. Era para trabalhar com Latin Cover, que é uma organização de latinos aqui no Canadá, mais focado em British Columbia, né? Mais em Vancouver mesmo. E aí eu fui para lá e fui para trabalhar na área comercial de sales, né? E foi uma área que eu era Business Development Specialist. Então, eu tinha um grupinho até embaixo de mim, de coordenadores, de assistants, né? Eu sempre gostei, isso o canadense valoriza muito aqui também, que é a experiência de trabalho voluntária. E eu sempre vi isso com bons olhos também. Eu vi isso vai me gerar uma oportunidade de trabalho no futuro, quem sabe, entendeu? Mesmo que não gere, isso vai ampliar meu networking, né? Então, eu sempre fui muito adepta, né? De novo, a cabeça assim aberta, né? Então, eu sempre fui muito adepta nisso de voluntário. E aí eu fiquei lá alguns meses, eu conheci a Gabi também, que era outra brasileira, que a gente tem conexões até hoje, a gente trabalhou juntas, né? Então isso foi muito legal. Conheci vários outros colombianos, chilenos, vários outros latinos, mexicanos, que tem muito aqui também. E isso foi muito importante, tipo, para contraposição atual que eu tô, né? Que eu tô agora na consultoria educacional, que eu tô no CDI, e veio muito dali, assim, eu estava ali no Latin Cover, então, assim, tudo uma coisa que leva a outra, né? O Meetup me gerou a Latin Cover me gerou a oportunidade de trabalho atual, que eu tô, entendeu? Então, assim, networking aqui é muito rico, né? Isso, então, peraí, vamos com calma, que é Fala. muita informação bacana. Então, você estava no teu trabalho de business lá, né? Time management, lá que você falou, de organização, Isso. etc. E com os meetups você acabou construindo essa network de conhecer novas pessoas que te levou a trabalhar no college, é isso? Na universidade? Me levou como voluntária no Latin Cover primeiro, Ok. né? Na associação de non-profits e tudo, aqui, e depois esse Latin Cover em contato de lá me levou para o CDI, que eu estou agora. Ok, CDI, ok. E na verdade, para explicar a galera, o CDI é o quê? Pode falar para a gente. O CDI é a maior organização privada, post-secondary, né, education, aqui no Canadá. Ela é nacional, uma empresa enorme, era um grupo educacional, eles têm 3 ou 4 colleges juntos também. E ela está localizada em 5 províncias no Canadá. Ela está em BC, ela está em Alberta, está em Ontário, inclusive, né, onde é Toronto, está em Quebec, né, está em Manitoba. Então, é um grupo educacional, é o maior aqui do Canadá. E aí, tipo, é mais assim, diploma, mais post-secondary education, né? É onde eu tô agora. Minha posição, eu sou Assistant Director of Admissions. Massa. Então, galera, só para entender, ela estava no trabalho de business, aí fez um voluntariado, foi para uns eventos de meetup, e que gerou um voluntariado. Desse voluntariado gerou oportunidade de trabalho para ela também trabalhar na CDI. Olha que bacana. E aí, Verdade. essa jornada é muito bacana. Primeiro, voluntariado gerou uma oportunidade. Número 2, networking.
como eu falei, a segunda mais importante na minha opinião aqui, certo? Uhum. E eu, como LinkedIn Trainer, como LinkedIn Learn Champion no Canadá, eu posso dizer. E eu até digo uma coisa. Galera, Clara, como é que foi que eu te conheci? Pelo LinkedIn também, por contato, por networking. Galera, exatamente isso. Não importa a dificuldade que você pode estar enfrentando, você sempre tem a oportunidade de construir network. Eu sou um cara que pratico a minha filosofia de aula e de trabalho é assim. Eu tenho algumas técnicas, alguns métodos, ok, Clara? Que é o Uhum. quê? 1-5-100. 1-5-100 para mim fala muito, que isso é o quê? São metas que eu quero atingir semanalmente no meu plano estratégico de network, que é o quê? Pelo menos um artigo por semana, 5 Uhum. posts e 100 novas conexões no LinkedIn, pelo menos. Caramba, Jança, é muito. Galera, vou ensinar uma coisa. Depois de um tempo, depois que você coloca isso num hábito de construção de tudo isso, isso são metas que você obrigatoriamente tem que atender, não. Mas como tudo na vida, você tem que ter um gol, tem que ter uma meta. Essas são as minhas para o meu plano de agora. Para o seu, pode ser um por semana e 5 novas conexões, ou assim por diante. Eu sou um cara que trabalho high performance. Clara também, já pelo visto. Então, Uhum. eu me comuniquei com ela, a gente se conectou e com várias outras pessoas. Eu sou um cara que sou community builder, ela também, e é por Uhum. isso que a gente consegue construir e ter resultado aqui. Então, Sim. já fica a dica aqui de como você pode. Eu não vou me alongar muito, não, porque senão eu vou acabar entrando em aulas aqui. E sabe o que eu acho interessante? Depois que você constrói esse networking, né? Você pode criar infinitas maneiras, né? Igual o Jason também estava falando agora, você pode fazer virtual, agora é época de Covid, por exemplo, Isso, você pode usar o LinkedIn a seu favor, entendeu? Muita gente tem feito isso, porque agora a gente tem que realmente pensar fora da caixinha, né? Porque literalmente. agora com Covid, com tempos adversos como esse, você tem que pensar assim, tá, como que eu ainda vou manter meu networking? Porque é bem importante, mesmo que você esteja numa posição Isso, boa, que você esteja se identificando com a empresa, você queira ficar mais tempo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe quando vai vir o Covid, entendeu? Coisas que a gente não pode controlar, né? Então, assim, se manter ativo, se manter ainda criando networking virtualmente é super importante. E aí, é engraçado hoje, o que eu vejo, assim, hoje que eu já tenho uma conexão mais estabelecida, um networking maior, né? Já estou mais alguns anos aqui. É, o pessoal vem falar com a gente, assim, eles vêm falar comigo, pô, Clara, lembrei de você, sei lá, estava no parque hoje, mas vi tal coisa que me conectou a você, lembrei da escola, lembrei da consultoria isso. educacional que você está fazendo. Pô, eu tenho um amigo que quer vir para o Canadá e ele é estudante internacional, posso conectar vocês dois? Você pode dar uma luz para ele, pode dar uma ajudada? E assim, as pessoas vêm falar com você depois, entendeu? No primeiro Aham. momento é você que vai buscar, né, o seu networking, você vai ampliar, você vai criar isso, e depois é o contrário, o pessoal, às vezes você não está nem esperando uma conversa, uma mensagem no WhatsApp, um LinkedIn, e a pessoa vem falar com você de novo. Isso é muito legal, eu gosto muito. Sensacional. O que você falou agora, eu vou deixar aqui 2 ensinamentos, tá? Network. Primeiro, o LinkedIn. Eu, por exemplo, sou LinkedIn Trainer, tenho minhas turmas e eu não ensino você tão somente a otimizar o seu perfil. Eu ensino você a construir um ativo digital que vai trabalhar por você. Uhum. Literalmente. Então, esse é o caminho, galera. O que Clara está dizendo é simplesmente o quê? Um ensinamento de vendedor, que é quem não é visto não é lembrado. Esse é o Uhum. ponto. Isso tudo é a Verdade. essência do marketing. Quem não é visto não é lembrado. E como ela bem está fazendo prospecção, networking, ela está fazendo o trabalho bem feito, ela é lembrada por vários tipos de audiências. Novas pessoas que estão no mercado, pessoas que estão querendo vir para o mercado, tudo na área dela. Então, é o que eu digo, você construindo essa network, você tem a possibilidade de construir o seu ativo digital, que é isso que eu ensino a galera a construir no LinkedIn. Um ativo digital que vai trabalhar por você, com você. Não é só um Uhum. perfilzinho e ajustes, não. Tá? E Claro. outra coisa que eu digo aqui, que Clara mencionou muito bem, todas as consequências depois disso é que ela vira uma referência para o mercado. Eu Uhum. hoje, Clara também, hoje eu recebo mensagens de vários players do mercado, sou amigo de alguns players do mercado aqui em Toronto, que eles mandam para mim perguntando minha opinião. Jansen, Uhum. olha esse projeto, olha essa pessoa, o que, que você acha, quais são os insights que você pode me dar? Isso porque, galera, a gente já fez tanta interação com o mercado, já entregou tanto deliverables, a gente já entregou tanto projeto, que eles sabem o potencial que a gente tem.
E esse poder de verdade. comunidade que a gente tem dentro do LinkedIn, que é a gente que constrói, que é a gente que participa, cara, isso é um ativo digital que nenhum dinheiro pode lhe entregar isso espontaneamente e rapidamente, tá? Então, Clara, ótimos insights, ótimos ensinamentos, e é isso que a gente quer trazer para a galera. Riqueza nesse podcast, riqueza de informação, porque a informação é o quê? Dinheiro, Não, tempo. é verdade. E assim, já conectando essa parte do dinheiro também, né? É que tem esse ativo digital que você estava falando, que a gente tem que usar isso a nosso favor. Além dessa consultoria educacional, né? Hoje também o que eu faço, já como economista, e é uma das minhas paixões também, é trabalhar com investimento, trabalhar assim com aposentadoria. E uma das coisas muito legais que eu falo, até o pessoal que está no Brasil ainda, né? Que está fazendo esse planejamento bem inicial, vendo os podcasts, né? Os canais, vendo como se preparar para imigrar, para vir para cá. Eu falo para eles assim, juntar um dinheiro, tipo, é importante, claro, ter esse planejamento inicial, mas a gente pode deixar o dinheiro assim investindo também, para ele trabalhar a nosso favor, né? Dinheiro gera mais dinheiro, então assim a gente trabalhou tão hard, né? Tão suado, né? A gente fez tanto esforço, né? Foi guerreiro para trabalhar para isso, para aquilo, conseguiu o nosso dinheiro, deixa ele rendendo também, né? Para conseguir ter mais flexibilidade, para ter independência financeira, para conseguir os objetivos que vocês querem. E aí, isso é meu outro trabalho aqui que eu tenho também, que é na Primerica, que é junto com os Estados Unidos e Canadá, né, norte-americano, não é só nacional, né, chega a ser até Estados Unidos também. E aí eu sou Financial Advisor com eles, né, Independent Financial Advisor. Então, eu tenho todas as minhas licenças aqui, eu tenho licença de seguro de vida, de investimentos, que chamam Mutual Funds também, né, e isso é uma outra paixão que eu sempre abraço, que eu sempre falo. Eu, como economista, é uma coisa que me dá prazer trabalhar com isso. E ver esse consultoria financeira, assim, de ver como é familiar ou individual, né? Como deixar o dinheiro rendendo, assim, para você, e como fazer isso melhor, assim, né? De uma forma mais eficiente, né? Então, isso é bem importante também para qualquer planejamento de imigração. A pessoa já está aqui com PR, né? Permanent Residency, né? Famosa, né? E já quer comprar uma mortgage, já está pensando em ter filhos, ou a pessoa já está mais pelo foco de aposentadoria. Então, isso é um outro, assim, também não vou me estender muito, mas é um outro ramo que dá para falar, assim, muita coisa. Dá para fazer até um outro podcast só sobre isso. Sensacional, eu me interesso demais e eu lhe digo por quê. Toda a fase do imigrante, depois que imigra, depois que a gente que já tem o PR consegue isso, eu, por exemplo, eu não sabia o que era RSP, TFSA, oh meu Deus, o que é Exato. isso e tal, Todas eu essas direito, siglazinhas, essas palavras, Jorge, o que isso, é isso? Entendeu? Isso não o tem no que eu Brasil, o que é posso isso aqui? fazer? Não, já É sei, não, meu verdade. dinheiro está no savings, poxa, cara, o que você É, está fazendo? Meu é. Deus, galera, depois a gente começa a descobrir um mundo. E a profissão de Clara é algo muito importante aqui na América do Norte. Ela, como consultora econômica, como financial advisor, ela consegue ajudar você, isso está na cultura norte-americana, de o quê? Fazer o seu dinheiro trabalhar por você, tá? Então, essas siglas que a gente acabou de brincar, são planos de retirement, de aposentadoria, planos de investimento. Eu vou dar um spoiler aqui, um meu, que é o Uhum. quê? Contar SPIN. Ok, vamos abrir, o que é isso? É bom para mim? Não é e tal? Não, beleza. Faz uma aplicação no portfólio, num fundo, que esteja Uhum. direcionada ao seu investimento. Por O seu exemplo, meu fundo objetivo, agora teve uma perdazinha agora. Eu fico, opa, estou tendo uma perdazinha lá, mas a expectativa é o quê? Aquecimento global, etc. Vamos esperar um pouquinho. Então, tipo assim, não é ação de bolsa de valores, mas sim em Uhum. fundos, portfólios, que eles chamam aqui. Sim, Entendeu? não, e é importante a gente ter, ainda mais como imigrante, né, ter essa segurança, né, que é uma coisa mais Sim. rentável, mas ao mesmo tempo não é tão bolsa de valores que, tipo, fica muito inflação, né, de um dia para o outro, assim, muito volátil, né, sobe, desce na mesma hora. Então, é importante a gente ter essa segurança, e o legal que eu acho da Primerica, tem muito a ver com meus valores também, é esse community builder, né, lembra que eu falei lá no Ah, início, lá em Vancouver, uma das do directors lá em Vancouver era a minha manager hoje na Primerica, uhum. então, assim, também já me puxou esse outro emprego, né, que eu tenho hoje. Então, lá em Vancouver, assim, me abriu muitas portas. E tudo voltando, assim, ao voluntariado, que às vezes não é pago, que é só voluntariado, você não dá nem tanto valor. E hoje, meus dois empregos vieram de lá, entendeu? Então, network é muito importante. A Rosa, que é minha manager, ela é mexicana, ela é muito community builder também. Os nossos clientes, né, é tudo, assim, muito latino. Então, a gente usa muito Uhum. espanhol, português. Além de mim, tem uma outra brasileira lá também que fala português, né?
Então, a gente atende muito esse mercado, e isso é muito importante, ainda mais quando falando de dinheiro, que é uma coisa mais complexa, né? A gente já não sabe, o que é essa sigla, o que é TFSA, o que é um RSP, né? A gente tendo alguém, ainda mais no mortgage também, comprando uma casa, tendo alguém que fala a nossa própria língua, isso é uma coisa, assim, muito importante, porque a gente tem que entender a fundo, né, todas essas coisas para saber qual é o melhor investimento, para saber o que fazer com o nosso dinheiro, para saber o próximo passo, qual será, porque aquela velha história, até no Brasil mesmo, se você deixa na poupança, o seu dinheiro não está muito bem aplicado, né? Poderia estar sendo melhor utilizado. Então, assim, falando o próprio idioma, isso dá uma outra segurança também, que você tem esse respaldo, que é alguém que já estudou aqui, que tem todas as certificações, que entende o mercado canadense, né, financeiro, mas ao mesmo tempo fala a sua língua. Então, você pode perguntar qualquer tipo de pergunta que você quer, entendeu? Você pode se comunicar muito melhor, né? Sensacional. Senti muito falta disso aqui. E, tipo assim, se eu tivesse conhecido Clara antes, eu já tinha tido uma assistência sensacional, eu garanto. Não, Mas e é nacional, né? Tipo, algumas coisas, é, né? Eu tenho até uns clientes de Newfoundland, que é totalmente East Canada, que é totalmente. Eu tô é, na costa oeste, né? Então, eles uhum, estariam na costa leste, totalmente 4 horas de fuso horário para mim. Então, sim, depois que você começa, igual você falou, ser referência, as pessoas começam a falar contigo, as pessoas veem canal, sabe? Conseguem ver LinkedIn, conseguem ver YouTube. Você fica, não famosa, mas você fica. Muita gente vem falar com você que você nem imaginava, entendeu? Você tem um sim. alcance muito maior. E isso você constrói uma autoridade, vira uma É. referência. Então, esse é um ponto sensacional. É o seu ativo digital, sua marca Verdade. pessoal. Entendeu? Uhum. Então, tem que saber usar ao nosso favor e você está fazendo muito bem, eu sei disso. Clara, Obrigada. estamos chegando assim no finalzinho de JB Podcast e eu Aham. novamente queria te agradecer muito pelo seu tempo de estar aqui com a gente, fazendo esse Não, obrigada pelo bate-papo massa. convite. É um prazer sempre. Muito obrigada mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas finais para, tipo assim, são perguntas capciosas, que realmente eu sou um cara muito, eh, eu sou muito cara muito emotivo, eu sou um cara que gosta de conectar com histórias, eu sou esse cara assim mesmo, tá? Uhum. Então, eu queria saber de Excelente. você o seguinte, claro. Se você tivesse a oportunidade de, tipo assim, de conversar com você mesma lá no passado, antes de vir para o Canadá, o que que Uhum. você diria para você mesma? Que pergunta, hein? É, eu sei, É, capciosa. então, eu falaria, assim, claro, né, de 21 anos, que veio para cá super nova, né? Não tenha medo do inglês, não tenha medo de qualquer oportunidade que vai te aparecer, sabe? Vai com medo mesmo, mas vai, né? É, e se arrisca, assim, seja mente aberta, entendeu? O que vier, seja a melhor opção, aquilo que você está buscando ou não. Às vezes não é exatamente, poxa, eu queria já vir aqui, meu primeiro emprego ser como economista, entendeu? Uhum. Mas não foi. E eu não me arrependo nem um pouco, assim, porque como que eu te falei, né? A trajetória, a gente aprende com nossos próprios erros também. Isso foi muito bom para mim, para ter esse customer service, esse atendimento ao cliente, para eu melhorar a língua, porque no início eu precisava, né? Então, eu não me arrependo de nada do que eu tenha feito até hoje, da minha trajetória. Eu olho o passado e eu vejo, assim, gratidão, muito orgulho, entendeu? Do que eu já superei, do que eu já conquistei, do que eu consegui, assim. E eu acho que eu falaria, olhando para trás, olhando para uma menina nova, 21 anos, assim, matura, não sabia nem o que ia ter pela frente, todas as coisas que eu passei, todos os pepinos. Eu só ia falar, vai com medo mesmo, não se trava, entendeu? E arrisca, e vai com mente aberta. É isso que eu É, falaria. show de bola. Eu tenho mais uma pergunta. Pode falar. Manda aí. Você faria alguma coisa diferente? Então, eu passei, eu acho, né, no meu ver, eu passei vários perrengues aqui. Como eu te falei, não me arrependo. Eu acho que foi importante, eu tinha que crescer. Eu vim muito nova, não fui casada, eu vim solteira, então eu vim. Muitas coisas eu vejo outras pessoas já vindo para cá com mais planejamento, entendeu? Uhum. Já vindo no momento mais apropriado, não no meio da faculdade, não tão nova. Já tinha pensado, já tinha um plano de imigração, era uma coisa que saiu do Brasil com isso, e o meu caso não foi. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu não falaria assim planejamento, mas eu falaria vim para cá já. Eu não sei se eu viria tão nova no meio da faculdade, eu acho que eu teria esperado a faculdade terminar, porque nesse meio termo eu voltei para o Brasil, né? Então eu terminei a faculdade lá. Uhum. Então, se eu já tivesse vindo para cá, já formada na UFRJ, já vindo depois da graduação, acho que talvez teria sido um pouco um momento melhor. E
ter esperado esse tempo, assim, acho que a única coisa, de repente, o melhor tempo, né, tipo, vim um pouquinho mais madura, vim um pouquinho depois dos 21 anos, era a única coisa que talvez eu faria diferente, mas como eu te falei, também não me arrependo, acho que tudo é nossa trajetória, a gente cresce muito com isso, então, para mim, eu olho para trás e eu vejo tanta gratidão, tanto orgulho, então, nem sei se eu faria diferente, mas se eu pudesse, para ter menos pepinos, menos frustrações, né, menos dor de cabeça, né, eu acho que talvez vir para cá um pouco mais velha. Uhum. Entendi. E ter finalizado sua universidade antes, né? Então, eu terminei, tipo, eu saí de lá, né, 21, Hum. então eu estava no meio da faculdade. Se eu tivesse esperado para terminar a faculdade e vir depois da faculdade, eu acho que talvez teria sido o melhor momento, entendeu? Entendi. Mas eu, nesse meio tempo, história do Brasil, Canadá, eu consegui me formar, né, eu estou, tipo, economista, então eu estou super feliz com a minha profissão, já estou aqui, graças a Deus, né, na minha área, aqui no Canadá, então tudo deu certo no final, mas teve bastante perrengue no meio. É. O que que a gente acaba percebendo? O quê? Cada um de nós temos a nossa história, a nossa jornada. Vai ser Uhum. diferente para todo mundo, não adianta. Essas É. adaptações no Uhum. planejamento, esses ajustes, vai acontecer para todo mundo. Eu acho que não foi diferente para você, não foi diferente para mim. Mas que vale mesmo é o quê? Primeiro, ter coragem, Exato, muito ter um verdade. plano, É. ter a mente aberta, realmente querer enfrentar o novo, não Uhum. ter medo de descobrir o seu novo eu. É verdade. Eu sempre digo na minha aula, eu boto para a galera, galera, meu planejamento é ter um plano, número um. Uhum. Segundo é o quê? Enjoy the journey. Aproveite a jornada. Cada etapa, aproveite cada uma, celebre cada micro conquista. Porque Uhum. no final, quando você olhar para trás, você vai ver que seu plano foi executado lindamente até o seu gol, tá? Pequenos ajustes, perrengues, mas celebração, celebre cada micro conquista. Se você parar para pensar, a gente erra mais do que acerta. É verdade. Então, preste É. atenção nisso. Isso é ensinamento da vida. Prestem atenção nisso. E o terceiro pilar que eu digo na minha aula é o seguinte: seja sempre a melhor versão de você mesmo todos os dias. Uhum. O que eu digo não é ser o melhor economista, não. É ser Uhum. melhor pessoa. Com certeza. Esteja É. sempre aberto, com a A sua mente melhor aberta. versão. É. Isso, sua melhor versão. Busque sempre. Quer uma dica simples para você entender o que eu estou falando? Se você Uhum. escova o dente com a mão direita, tenta hoje com a mão esquerda. Você hoje vai escovar o dente e vai lembrar de mim. E vai Uhum. ficar tentando com a mão esquerda. Perceba que todos os dias, se você fizer esse mesmo exercício, daqui a uma semana você vai estar bem melhor do que no primeiro dia. Com certeza. É E muito verdade. assim é a vida. Então, a vida do imigrante não é diferente. Então, a gente está aqui para contar essa história. E agora Uhum. eu quero agradecer demais a ela, Clara Hatset. Não, Muitíssimo obrigada a você. Obrigada obrigado pelo pelo seu convite. tempo, por Um estar aqui prazer conosco. sempre. Muito, muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa incrível. Eu me sinto privilegiado de ter mandado o convite, ter mandado a mensagem. Graças a Deus você respondeu. Tem essa mente aberta, maravilhosa construção de network. Você é um profissional realmente incrível e eu gostaria de deixar aqui o microfone aberto para você convidar a galera, falar sobre o que você faz, o que você quiser. O microfone é seu. Não, gente, então, só finalizando, obrigada, Jason, obrigada muito pelo convite, obrigada, prazer sempre aqui. Quem quiser, o Jason tem meu LinkedIn, vamos botar aqui também, né? Só, assim, pode se conectar, como a gente falou, network é muito importante, então você que ainda está no Brasil, você que já está aqui, você que já está há alguns anos, não importa a sua situação, a sua trajetória, em que momento você está, se conecte, mande lá um note, né? Fala quem é você, vamos se conectar. Se quiser alguma coisa de consultoria financeira ou própria educacional também, estou aí à disposição. É gratuito, a gente pode conversar um pouquinho, entendeu? A gente pode entender qual é a melhor estratégia. Se você está estudante internacional do Brasil, quer vir para cá, quer encontrar a sua área aqui, quer estudar novamente aqui, quer aprender inglês, vamos trocar uma ideia, vamos falar pelo LinkedIn. E se você já está aqui e quer fazer planejamento financeiro, né, familiar, individual, se você quer pensar em aposentadoria, se você quer pensar em comprar uma casa, se você quer pensar em migrar, vir para cá, que vai ter bastante custos, né? Eu posso ajudar com tudo isso. Então, prazer sempre meu, vamos nos conectar, vamos nos falar.
E fica aí, essa é a dica. Eu espero que tenham gostado, que tenham aproveitado essa 1 horinha com a gente. E de coração, obrigada mesmo. Sensacional, Clarinha, já somos amigos. Fechado, Eu tava perfeito. brincando com Obrigada, ela, Cris. chama ela de Obrigada mais uma Clarinha. vez pela oportunidade. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei. E, como vocês sabem, vejo vocês aí no próximo podcast. Valeu, galera! Tchau.